Olá, já há um tempinho que a gente não se fala. Para aqueles que já me conhecem, minhas saudações. E aqueles que ainda não conhecem, eu sou o Dr. Paulo Henrique, advogado, especializado em direito do consumidor. E venho neste mês de março, já no finalzinho do mês, né, esse mês que chama-se o mês do consumidor. É porque a Lei 8.078, é a lei que consagrou o Código de Defesa do Consumidor, ela foi promulgada no mês de março, né? E daí que se diz que o mês de março é o mês do consumidor. Inclusive, nesse mês, você deve ter notado que se fez muitas promoções, né, muita publicidade relativa ao mês do consumidor. E nós vamos tratar hoje aqui nesse vídeo de um assunto que é desconhecido de grande parte dos consumidores. Em um vídeo anterior, eu já havia falado sobre o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. E aqui, em breves palavras, eu vou procurar novamente explicar que o consumidor é aquele que adquire um produto ou contrata um serviço na qualidade de destinatário final. Quer dizer, ele compra para uso próprio, ou até para dar de presente para alguém, mas ele não pode comprar para revender. Se ele compra e revende sistematicamente, ele não é um destinatário final e, portanto, não se aplicaria a ele ao Código de Defesa do Consumidor. E do outro lado, nós temos um fornecedor de produto ou serviço, que é alguém que vende, comercializa, ou produz algo ou presta algum tipo de serviço. Então, de um lado, nós temos o consumidor e do outro lado, nós temos um fornecedor. Dessa relação surge o consumo, a natureza consumerista, podendo às vezes até haver dois fornecedores numa mesma relação. E nós vamos tratar hoje da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova ela é prevista no artigo 6º, em seu inciso 8º, da Lei 8.078, que nada mais é do que o Código de Defesa do Consumidor. E ela se aplica justamente às ações judiciais de natureza consumerista. Ela facilita a produção de provas, ou seja, ela inverte esse ônus, porque numa ação judicial comum, pelo rito ordinário, por exemplo, o Código de Processo Civil ele estabelece que o ônus da prova é do autor, quanto à sua pretensão, né? Ou seja, provar que o que ele diz é verdade. Né? E cabe ao réu elencar algum fato que seja extintivo ou modificativo dos direitos do autor. Então, assim, esse ônus da prova ele é bem distribuído. Então, incumbe ao autor provar o fato que alega. Já nas relações consumeristas, esse ônus ele pode ser invertido para que o réu ele tenha essa obrigação de comprovar que as alegações do autor elas não são verdadeiras ou não correspondem exatamente àquilo que foi narrado numa petição inicial. E nós temos, na verdade, dois tipos de inversão do ônus da prova. Esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira modalidade, né, de inversão do ônus da prova, ela é facultativa ao juiz, ela depende de um critério subjetivo. Essa inversão do ônus da prova, ela pode ser deferida, sendo o autor hipossuficiente. Né? Lógico que tem que haver uma probabilidade mínima de serem verossímeis, né? Ser verdadeiras as alegações do autor. Então, essa primeira inversão prevista no artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, ela é atendida mediante alguns critérios e uma certa subjetividade na sua apreciação, ou seja, o juiz pode deferir ou não. Mas existe a inversão do ônus da prova ope legis. O que quer dizer isso? A inversão do ônus da prova é decorrente da lei. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, no parágrafo 3º, ele preconiza que o réu só não será condenado se ele provar que não houve nenhum problema na prestação de serviço ou no produto que o autor alegue tenha vindo com vício, né? O vício que a gente chama no meio jurídico é quando as pessoas chamam comumente de defeito. Por exemplo, comprou um liquidificador, ele não funciona por algum motivo, e esse consumidor ele tenta ou a troca do aparelho, ou ele tenta o reparo, e ele não é atendido. Então ele vai buscar um advogado especializado em direito do consumidor, e esse advogado vai narrar ali que existe um vício, vai descrever qual o problema que tem nesse liquidificador, por exemplo, e ele vai pleitear a troca do aparelho, e dependendo se esse aparelho causou algum dano, cortou o dedo da pessoa, por exemplo, ele pode pleitear uma indenização, porque aí já incorre no que se chama defeito na prestação de serviço. O que é o defeito? É o defeito quando ocorre um vício,
né? E ele acarreta um dano. Aí gera-se o defeito na prestação de serviço, juridicamente falando. Então, distribuída a ação, a petição inicial, com seus anexos, né, com todos os requisitos ali previstos no Código de Processo Civil, provavelmente o juiz, deferindo essa petição inicial, vai mandar citar o réu para que ele apresente a sua contestação. E na contestação, caberá ao réu comprovar que aquele vício não existe, que não houve defeito na prestação de serviço. Cabe a ele comprovar. Então, nas relações consumeristas, o ônus da prova previsto no artigo 14, em seu parágrafo 3º, impõe essa obrigação ao réu. Ele deve comprovar. Na verdade, esse ônus de provar já não é tanto do autor. Claro, repetindo, o autor ele deve provar minimamente os fatos. Ele deve comprovar ali que houve um dano, deve de alguma forma comprovar que o aparelho possui vício, né, quanto ao seu funcionamento, ok? Então, eu acabei de falar das duas modalidades de inversão do ônus da prova. Esse é um dos meus primeiros, né, vídeos, né? Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, eu peço que você curta, que, se possível, você compartilhe e também que se inscreva no canal @Paulo Almeida Advocacia. Como eu prometi no início do ano, eu estaria ao longo de 2026 promovendo alguns vídeos, né, elucidativos, e eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima tarde.